Bom dia, igreja. Tudo bem com você? Tá bem mesmo? Então dá um sorriso para a pessoa que está do teu lado aí. Diga para ela, que bom que você veio. Mostra para ela que você trocou a dentadura aí, tá com a novinha. Aí tá brilhando. Mostra aí. Na pandemia nem podia fazer isso, né? Porque todo mundo de máscara. Tinha uns até aproveitava nem escovava mais os dentes, porque a máscara. Glória a Deus por essa oportunidade. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. Para você que não esteve aqui no domingo passado, você perdeu. E também eu acho que não teve transmissão. Tá com problema. Mas só que também não colocaram, viu? Quero cobrar. Foi gravado e vai ser colocado. Então, a palavra poderosa que o pastor trouxe. Aí eu fui procurar no YouTube, eu falei que eu queria saber que camiseta que ele estava usando, né? Para mim não vir igual e falar, tá vendo, tá imitando o pastor. Aí eu não falei, cadê a transmissão? Não tem. Ainda bem que eu estava aqui, eu tirei uma foto antes para colocar no Instagram, aí eu consegui ver. Falei, ele estava de preto, então não estou igual o pastor. Atos capítulo de número 19, o Senhor colocou no meu coração uma palavra, eu quero compartilhar rapidamente aqui com a igreja do Senhor. Minha família está lá na casa da minha sogra, Fernanda foi lá ficar com a mãe dela e foi todo mundo. Era para nós irmos nessa virada de ano, não deu certo. A Covid me encontrou, aí tive que ficar em casa. Ainda de vez em quando eu sinto algumas coisas ainda da Covid, um pouco de cansaço. Eu não sei se é a Covid ou se é a idade. Quero acreditar que seja a Covid, né? Aí de vez em quando eu sinto um pouco de cansaço ainda, mas só isso. Graças a Deus a febre já foi embora, os outros sintomas já foram. Mas sempre fica alguma coisa, né? Aí não deu, aí a Fernanda foi agora, por isso que eles não estão aqui, minha família. Mas você que a sua família está aqui, se você puder dar um glória a Deus, porque é um privilégio, viu? Você que está com a sua família aqui é um privilégio. Tem tantas mulheres que oram para que a sua família esteja na igreja. E elas estão orando ainda, não perca a fé. Como o Naldo leu aqui, né? Até quando? Mas esse quando chega. E quando chega tem que ser celebrado. Então, se a sua família está aqui, você tem que celebrar o Senhor. Nesse ano, eu coloquei um propósito comigo mesmo, olhando para o espelho, olhando para o meu corpo e falando, tem que dar um jeito. A cabeça não tem como, é a herança do pai, os cabelos vão embora, então não tenho o que fazer. Não tenho coragem de ficar usando peruca. Pode ser que um dia eu venha aqui com cabelão. Tenho coragem, né? Mas falei, o cabelo não tem jeito, mas o restante do corpo dá para dar um jeito. Aí eu comecei a fazer caminhada. Comecei a caminhada perto de casa, lá tem uma rua que dá para dar umas voltas lá e dá para começar a iniciar a caminhada, né? Eu comecei sozinho, agora, graças a Deus, já consegui convencer a Fernanda, aí ela está acompanhando também. É o cuidado com o corpo. Coisas que a pastora ministra aqui, o pastor, ele ministra, nós ouvimos isso. Muitas vezes a gente não faz por safadeza mesmo. A gente não faz por causa disso. Eu vi um post aí, uma pregadora perguntando para um homem, você toma Coca-Cola? Aí ele falou, tomo. Você gosta? Gosto. Faz mal? Já ouviu falar que faz mal? Sim. Já ouvi falar que faz mal. E se mesmo assim você toma? Ele, tomo. Tá vendo? É assim. Tem coisa que a gente sabe que faz mal e a gente acaba fazendo. Mas tem hora que a ficha cai. Ou não sei como é que fala hoje, se fosse usar a gíria de hoje, dessa juventude, não sei. Na minha época era a ficha que caía, agora eu não sei se é o download que acontece, não sei o que faz. Mas tem hora que a gente aprende, a gente muda de atitude. Aí eu comecei nessa caminhada, e indo caminhada, eu fiz uma coisa que para mim foi impactante, impressionante. Eu chamei o Espírito Santo para caminhar comigo. E eu tenho vivido experiências assim,
que é só Ele que dá. Parece ser uma coisa de doido, mas toda vez que eu vou sair, eu falo, Espírito Santo, vem caminhar comigo. Não que Ele precisasse, quem precisa de caminhar sou eu. Mas para Ele ser minha companhia, e tem hora que eu estou falando com Ele, eu estou caminhando, eu fico olhando as pessoas passar, e as pessoas olham para mim e devem pensar assim, ixi, tá doido. É muita droga, deve ter usado. Que aí eu vou falando com Ele, e tem hora que eu me seguro mais para não falar em línguas estranhas, mas eu vou caminhando e andando. E agora com a Fernanda, eu tive que parar um pouco, porque agora eu estou caminhando com a Fernanda. Mas eu vou ensinar ela também a caminhar com o Espírito Santo, que aí vai ser os dois. Caminhando com o Espírito Santo. E nesse período de caminhada, ele tem me ensinado muitas coisas. Aí ele me levou a esse versículo aqui, bem interessante. O pastor teve uma vez que ele só passou por cima, ele não ministrou, não falou a respeito disso, mas ele comentou, que está no livro de Atos, capítulo de número 19, e versículo de número 13, que diz assim: alguns judeus que andavam expulsando o espírito maligno tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhe ordeno que saiam. Os que estavam fazendo isso eram os 7 filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Olha o que aconteceu no 15. Um dia um espírito maligno lhe respondeu. Foi mexer com coisa que não devia, acaba, sabe aquela coisa de, vai colocar o dedo na tomada, você vai tomar choque. Se tiver eletricidade, se não tiver, aí não tem problema. Mas foi mexer com coisa que pensando que era brincadeira. Tem pessoas que ela vive no mundo, ou mesmo, até mesmo na igreja, que não conhecem, e elas querem mexer com coisas que ela não conhece, então ela tem que aprender. Glória a Deus pela vida do nosso pastor, que ele nos ensina. Às terças-feiras nós temos aprendido muita coisa aqui. Muita coisa mesmo. E é melhor do que qualquer seminário que tem por aí. É muito bom. Você que não veio ainda, não pôde vir, quando nós retornarmos, você é o nosso convidado para estarmos conosco aqui. Samuel está tendo essa oportunidade de estar aqui, que Deus guarde ele, se for fazer faculdade, alguma coisa, você estuda de manhã e à noite ele consiga estar aqui. Senão nós vamos ter que dar um jeito de gravar para poder ele acompanhar. Mas é muito bom. Mas eles foram mexer com coisas que eles não tinham prioridade, não sabiam. Aí o que aconteceu? Deu errado. No 15, um dia um espírito maligno lhe respondeu: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês, quem são? Aí deu ruim para eles. Complicou. Os demônios foram falar com ele lá, Jesus eu sei quem é, Paulo eu também conheço, mas e vocês? Como é que vocês querem me expulsar? Quem são vocês? Tem muitos problemas, situações da nossa vida, que ele olha para a gente e fala assim, quem é você? Você quer me vencer? Como? Quem é você? Com qual autoridade? Da onde saiu essa autoridade? Para me vencer. Aí deu muito ruim para eles, porque ele continua falando, então o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, arrancando-lhe com tanta violência que retirou, que eles saíram daquela casa nu e ferido. Deixa eu ver como é que está aqui. Espancando-os com tanta violência que eles fugiram da casa nus e feridos. Olha o que aconteceu quando vai mexer com coisa que não está preparado. Foi isso. Agora, Wagner, isso é para todo mundo? Não. Isso não é para todo mundo. Porque eles fizeram um caminho que estava errado. Se eles tivessem aprendido de Deus, eles saberiam como lidar com essa situação. É isso que acontece quando nós queremos fazer algo sem instrução. Vai lá inventar de fazer uma comida, nunca nem ouviu falar de como que faz. Eu acho que é assim. Vai dar errado. Sem instruções, vai dar errado. E é assim também na nossa caminhada com Cristo. Sem instruções, vão dar errado. Por isso que Jesus falou assim, aprendei de mim. Por isso, não foi à toa que ele falou, não porque ele queria ser o melhor, ele podia ser o melhor, que ele é o melhor, mas não foi isso.
Ele não estava olhando para ele estava olhando para nós, que precisamos aprender. Por isso que ele falou, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Por isso que Jesus falou. Então nós temos que aprender. Aí, lá no mesmo livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1 e no versículo 4, nós vamos receber a instrução para como lidar com isso. O que faltou nesses filhos de Seva que levaram a surra? Não conseguiram lidar com essa situação, porque faltou isso daqui. Versículo 4. Certa ocasião, enquanto comiam eles, deu-lhes uma ordem. Jesus, no caso aqui, está falando, né? Jesus estava com os discípulos, eles estavam comendo. Aí Jesus deu uma ordem para os discípulos, falando assim, ó. Não saiam de Jerusalém. Não saiam de onde? Não saiam de Jerusalém. Mas esperem pela promessa do meu Pai, a qual eu lhes farei. 5. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com... Jesus falou para eles, ó, fiquem em Jerusalém, porque tem uma promessa que meu Pai fez e vai se cumprir. Que promessa é essa? Aí ele usou João Batista, falando, ó, João batizou com água de arrependimento. Mas vocês vão ser batizados com o Espírito Santo. Quem aqui é batizado com o Espírito Santo? Levanta a mão, só para mim saber. Isso é para hoje também. Nós vamos chegar lá. O que é esse batismo com o Espírito Santo que Jesus está falando aqui? Nós vamos ver como ele aconteceu e por que ele é importante. E nós temos que ser batizados hoje. Aí tudo bem, Jesus falou. Agora, por que ser batizado? Ele mesmo fala aqui, ó. Então os que estavam reunidos lhe perguntou, Senhor, este tempo que és de restaurar Israel, o reino de Israel, no 7, ele lhe respondeu, não lhe compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu na sua própria autoridade. Aí no 8, olha o que é no 8. Aí ele fala no 8, ó, mas receberão o quê? Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Por que buscar o batismo com o Espírito Santo? Por que aqueles discípulos precisavam e por que nós precisamos hoje? Porque precisamos de poder. O homem, ele veio do pó da terra, Deus soprou o fôlego de vida ao teu espírito, e o homem se tornou uma alma vivente, um ser vivente. O homem não tem poder contra espírito, ou no reino espiritual. O homem não tem poder. Precisou vir poder do alto. E receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, ou seja, ele vai vir do alto. O poder não vem de baixo, o poder aqui, ele vem do alto. Lembra quando Jesus foi batizado? O que aconteceu? O Espírito Santo veio em um formato de pombo e fez o quê? Repousou sobre ele. Jesus foi batizado nas águas e já foi batizado com o Espírito Santo ao mesmo tempo. Eu já, nesse tanto tempo de caminhada cristã, já participei de muito batismo, eu já vi pessoas que aconteceram isso, elas foram batizadas nas águas, o batismo do arrependimento, e quando elas subiram, elas já foram batizadas com o Espírito Santo. Isso aconteceu com a pastora. Isso é lindo de ver. Agora, por que esse poder? Por que tem que ter esse poder? Ou será que acontece com a gente, quando nós oramos e as coisas não acontecem? Será que está faltando alguma coisa? Não, mas tudo é da vontade de Deus. Calma aí, tudo está certo, tudo é da vontade de Deus. Mas nós não podemos pegar a vontade, falar que tudo é da vontade de Deus e colocar a nossa pouca fé no pacote e falar,
Não é porque eu não tenho fé. Será que as coisas não aconteceram porque eu não tenho fé ou porque Deus não quis? Tem uma diferença. E olha que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita para as nossas vidas. Então, será que tem coisas que não acontecem porque Deus não quer ou porque será que nós não temos fé? Ou melhor, será que está faltando poder nas nossas vidas? Mas o poder não é nosso. Não é como o nosso corpo que você vai fazer atividade física, aí você vai ficar forte, você consegue carregar um peso, você consegue andar quilômetros, você consegue correr, você consegue fazer aquilo. Não, não é força física. Não é força física. O poder não é para força física, mas é para ativar a nossa fé. Para nós entrarmos no mundo espiritual e começar a interceder pelas pessoas e ver Deus agindo na vida das pessoas. As vidas sendo transformadas. Aquela pessoa que era viciada ser liberta. Aquela pessoa que estava enferma ser curada. Esse poder é para isso. Aí Jesus falou assim, ó, vocês vão receber poder para quê? Para ser minhas testemunhas. Por que o Espírito Santo, ele quer nos batizar? Para nós nos tornarmos testemunha. Aí eu fui pesquisar o que quer dizer, o porquê, né, de testemunha. Eu peguei no Google mesmo, se você colocar aí no seu celular, vai estar lá. Ser testemunha é uma pessoa que é chamada para relatar em juízo o que sabe sobre um fato ou evento, com o objetivo de ajudar a esclarecer a verdade. Testemunha é para isso. Por que o Espírito Santo ele quer nos encher? Para nós testemunharmos daquilo que Jesus fez, daquilo que Jesus é, e para onde Jesus quer nos levar. As pessoas precisam saber disso. Você acredita que ainda tem pessoas que elas pensam que morreu, acabou? Infelizmente, ainda tem pessoas que elas estão presas nesse pensamento e para ela morreu, acabou, mas não acabou. Quando nós morremos é só o começo para grandes coisas que Deus tem para as nossas vidas. O morrer aqui é só o corpo, que o corpo veio do pó da terra e ele vai voltar, mas a nossa alma aguarda se encontrar com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, se nós vivemos só pensando nas coisas aqui, nós não estamos vivendo, nós estamos perdendo tempo. Agora, quando nós vivemos aqui, almejando, esperando a trombeta tocar, para nós encontrarmos com o Senhor, aí nós vivemos. É aí onde fala ter vida e vida com abundância. Tá, beleza, Wagner, você já falou, fez a promessa. Quando se cumpriu? Capítulo 2. Quando se cumpriu a promessa? Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. Esse versículo aqui, ele passa despercebido, mas esse primeiro versículo tem tanta riqueza. Te convido você a chegar na sua casa depois e você pegar de novo e sentar com o Espírito Santo e falar assim, Espírito Santo, me explique isso daqui. Porque ó, chegando no dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como um vento muito forte, encheu toda a casa na qual estavam assentados. E ouviram o que parecia línguas de fogo, que se repartiam e pousavam sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutra língua conforme o Espírito os capacitava. Aonde se cumpriu? Quando o povo estava reunido. Assim como nós se reunimos aqui no domingo para louvar, para dizimar, entregar as nossas ofertas e ouvir a palavra. Eles estavam lá. Não sei qual era a liturgia de culto deles, mas eles estavam reunidos.
Talvez lembrando, falando, você lembra lá de Jesus, quando Jesus fez isso, quando Jesus fez aquilo, eles estavam reunidos, aí a Bíblia fala que foi do nada, de repente veio do céu um som. O Espírito Santo encheu a todos. Aí o que acontece quando o Espírito Santo enche? Aí fala aqui. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separavam e pousavam sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Essa é a evidência. Quando nós somos batizados com o Espírito Santo, o falar em língua. Agora o que acontece? Eu já ouvi a pessoa falando em língua, tá, já veio até alguma coisa dentro de mim, tá, para falar, mas aí eu fiquei, mas não estou entendendo nada. É aí onde está o amor de Deus, a graça de Deus. Porque o falar em línguas não era para eles entenderem, mas era para as pessoas que estavam ouvindo lá fora entenderem as maravilhas de Deus estava fazendo no meio deles. A língua estranha não é para a sua alma, para o seu intelecto traduzir, não, é para o Espírito. Sabe quando Nicodemos vai até Jesus, aí Jesus fala assim, é necessário nascer de novo. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Aí Jesus falou, tem que nascer de novo, nascer do quê? Do Espírito. Quando nós nascemos do Espírito, o Espírito Santo vem e repousa sobre as nossas vidas, e nós começamos a falar em línguas que nós não conhecemos. Isso é línguas estranhas. Aonde o apóstolo Paulo, lá na frente, ele vai falar assim, eu recomendo que vocês orem em língua. Eu mesmo oro em língua mais do que todos vocês. Porque o orar em línguas é para a edificação do Espírito. Nós temos um Espírito. O que acontece? Muitas vezes nós damos mais valor e inclinamos mais para a nossa alma, com seus desejos e as suas ambições, e nós deixamos o nosso espírito de lado. Sabe quem é que faz você vir aqui e sentar aqui? Não é a tua alma, é o teu espírito. Por isso que tem vezes que você chega aqui quase carregado. Sabe quando você chegar na igreja quase carregado? Não é a tua carne. Porque a tua carne é ao contrário. Quando você vai para a festa, você vai largadão? Não, você vai bem vestido. Não é? Sim ou não? Quando nós somos convidados para uma festa, para um casamento, você vai bem largado para o casamento? Não queria estar aqui. Misericórdia. Não, você vai todo feliz, você quer estar. Porque é coisa da alma. O nosso corpo vai refletir aquilo que a nossa alma está desejando. Então é muito mais alegre você ir para um parque, você ir para um monte de lugar, para um shopping, para uma festa. Você mais vai feliz. Agora tem vezes que para a igreja parece que o negócio pesa. Porque não é a alma que está querendo, mas é o Espírito. É como se o Espírito do Wagner falasse assim, você já assistiu muito a Netflix, você já fez um monte de coisa, agora, né? Vamos cuidar um pouco de mim, né? Que eu estou aí dentro de você. Aí você vem, aí você louva, aí você sente a presença de Deus, aí vem aquela paz para o teu espírito, aí você, aguenta mais uma semana. Mas seria bom se na segunda-feira você já lembrasse do teu espírito e alimentasse ele também. O poder do Espírito Santo, que veio através do Espírito Santo, era para isso. Para testificar com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Quem testifica não é a carne, é o Espírito Santo com o nosso espírito. Sabe quando você acorda bem, disposto, não é a tua alma, é o teu espírito. Sabe quando vem aquela angústia, quando você está orando, intercedendo por alguém, vem aquele peso, aquela coisa, não é a tua alma que está sentindo, é o teu espírito que está sentindo, por quê? Porque você está se colocando no lugar daquela pessoa intercedendo. Tem hora que eu estava tão bem, só fui orar por fulano, agora o negócio está, repreende, é o Espírito, poder para ser testemunha. Agora, para que serve uma testemunha? Para que serve uma testemunha? Porque Jesus falou assim, vocês vão ser minha testemunha, para que a palavra chegasse até nós hoje. Porque se eles não pregassem lá, parassem de pregar lá, hoje nós não teríamos acesso.
Por que Deus conta com a minha vida e com a tua vida? Porque tem pessoas que precisam ouvir ainda. E Ele depende de mim e depende de você. Por isso que nós temos que buscar o batismo com o Espírito Santo. Conhecimento da palavra é bom? Muito bom. Você conhecer a Bíblia é bom? Sim, é bom. Esse é o nosso manual. Nós temos que basear as nossas crenças e as nossas atitudes dentro da palavra de Deus. Não importa como o mundo conduz, nós temos que estar aqui na palavra. Se você ler o livro de Atos dos Apóstolos, vai ter uma hora que eles chegaram para Pedro e falaram assim, ó, vocês não podem mais falar de Jesus aqui. Aí Pedro falou assim, ó, mais importante, obedecer a vocês ou a Deus? Vocês decidem aí o que vocês querem, mas eu vou obedecer a Deus, a palavra de Deus. Ela é o nosso guia, a nossa instrução. Nós temos que estar dentro disso. Beleza, Wagner, eu entendi. Jesus falou da promessa, a promessa se cumpriu. E qual o efeito disso? Capítulo 3. Para que ser testemunha? Para que isso venha acontecer mais vezes. E que Deus possa ter misericórdia das nossas vidas e possa nos usar para que isso venha acontecer mais vezes. Aquele que encontrou, diga amém. Ah, tá ali, né? Não tá, né? Então tem que procurar mesmo. Você está aí? Como diz o pastor. Você está aí ou já foi? Ah, então tá bom. Já estou acabando já, tá? Jesus falou, lembra lá, o primeiro episódio, foram expulsar os demônios lá, saíram nu, levaram uma surra, passaram vergonha. Se fosse hoje, com o tanto de celular que tem, meu Deus, imagina como que ia ser. Os irmãozinhos da igreja fulano de tal foram expulsar os demônios, saíram nus. Levaram uma surra e saíram nus. Pronto, ia ser. A Bíblia fala aqui que o negócio foi feio lá depois, eles passaram muita vergonha. Por quê? Porque não tinha autoridade, não tinham sido batizados com o Espírito Santo para receber o poder. Aí Jesus vem e fala, ó, fique em Jerusalém, porque vai acontecer, vocês vão ser batizados. Aí no capítulo 2, se cumpriu, eles foram batizados. Agora, para quê? Aí chega o capítulo 3. Certo dia, Pedro e quem? Tem certeza ou foi Tiago? Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração. Que horas que era essa? Ah, por falar nisso, a partir do dia 20 e... me ajuda. 26, a partir do dia 26, nós vamos ter a semana de oração aqui. Fogo vai cair aqui. Não, estou brincando. Esse tempo precioso de oração, onde nós vamos buscar como igreja, porque você orando na sua casa, as coisas já acontecem. Imagina a igreja toda reunida. No livro de Atos dos Apóstolos mesmo fala que quando a igreja estava reunida, as portas da prisão se abriram e Pedro foi libertado. A Bíblia fala que quando Paulo e Silas estavam orando e jejuando lá, orando e louvando, a porta da prisão foi aberta, porque tinha gente orando com eles, intercedendo com eles. Aí você imagina, uma pessoa só orando, Deus já ouve. Imagina a igreja orando. Nós temos que orar aqui. Tem muita adega abrindo aí e perturbando os moradores, nós temos que orar. Que essas adegas, esses donos da adega venham se converter e só vender refrigerante e colocar louvor. Você já ouviu alguém ficar reclamando de, esse louvor está muito alto? Não, porque crente depois vai dormir, ele não fica a madrugada toda no louvor. Alguns, né? Tem alguns ainda que, meu Deus, mas boa parte não, vai dormir, né? Crente trabalha. Os frequentadores de adega parece que não trabalham, não sei o que acontece, eles ficam a madrugada toda. Eu tenho uma teoria, eu falo para a Fernanda que aquela pessoa que bebe, ela fica surda. Ela bebe cerveja, fica surda, aí tem que aumentar o volume, porque não está ouvindo. Aí quanto mais bebe, mais surdo vai ficando. Aí por isso que fica no último, que perto de casa tem uma que só Deus. Teve uma vez que eu não aguentei, eu tive que descer lá e falar com o dono. Quem que é o dono aí? Aí fulano, uma caixa desse tamanho assim, virada para casa assim, desse tamanho assim, 3 horas da manhã, eu não aguentei, eu desci lá. Por favor, quem que é o dono aí? Ah, sou eu, não sei o que. Duas coisas você pode fazer. Vira a caixa para o lado onde vocês estão, ou abaixa o volume, porque tem pessoa que tem que trabalhar no outro dia. Aí, não, desculpa aí e tal, aí abaixou. Falei, depois eu voltei.
tudo. Falei, os anjos estão tudo do meu lado aqui. Porque quando eu falei para a Fernanda, falou, você é doido, você foi lá. Falei, fui, não estava aguentando. Mas os anjos me acompanharam, eles obedeceram. Mas também foi só dessa vez. Mas obedeceram. Obedeceram. Porque eu não tive mais coragem de ir, né? Aquele dia eu estava cheio de unção, né? Não tive mais coragem de ir, mas temos que orar. Então vai ter a semana aqui de oração. Começa no domingo de manhã, aí na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado à noite. E no domingo de manhã de novo. Então, não fique de fora. Se aparecer uma proposta para você ganhar R$1 milhão, vai, não seja bobo, né? Mas ora com a gente lá. Reserva um tempinho e ora. Vamos estar orando. Esse bairro aqui precisa das nossas orações. E nós também precisamos da oração. Então, eles estavam subindo aqui, ó, para você que quer um horário. Talvez você acordou e falou assim, eu quero um horário para me orar. Deus, me mostra um horário para me orar. Aí, Deus está mostrando aqui um horário para você orar. 3 horas da tarde. Você que pediu um horário para você orar, guarda aí. 3 horas da tarde você vai orar. Porque os discípulos estavam subindo aqui para o templo para orar, e era 3 horas. Aí o que aconteceu? Estavam sendo levados à porta do templo chamado Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmola aos que entravam no templo. Quem estava subindo para o templo para orar? Pedro e João. Estava subindo lá, estava indo para a igreja, vamos orar. Aí a Bíblia fala que todo dia colocavam esse aleijado lá de nascença para pedir esmola. Porque era isso que ele vivia, essa era a realidade dele. Até um dia que isso muda. É igual os nossos problemas, as situações que nós passamos. Hoje nós estamos passando, mas um dia isso vai mudar. Até o ano passado eu trabalhava CNT numa empresa chamada Faça e Refaça. Mas esse ano, para a glória de Deus, eu vou trabalhar para a Prefeitura de São Paulo. Pertinho de casa, eu não cheguei a contar ainda, mas deve ser menos de 1 quilômetro. Não sei, não tenho muita noção de distância assim, mas bem pertinho de casa. Eu moro antes do terminal, eu passo pelo terminal, já está a escola lá. Vou trabalhar numa escola. As coisas mudam. Quando Deus ele vai agindo, as coisas mudam. Nem sempre as coisas têm que permanecer para sempre. Pode mudar. Agora, tem hora que depende da gente. E tem hora que depende de Deus. Esse aleijado, ele dependia das pessoas levar. Tem hora e situação na nossa vida que nós temos que ser conduzidos, nós temos que ser carregados. Acontece. Ninguém nasce sabendo tudo, tem que se aprender. E quando você está aprendendo, você tem que ser humilde. Valorizar quem está ensinando, quem está te dando a instrução. Não querer ser soberbo. Eu nunca vi uma pessoa querer aprender e ser soberbo. Ela não aprende. Não é bem assim. Não, espera aí, eu estou te ensinando. Baixa a bola. Humildade. Humildade e amor não faz mal a ninguém. Pelo contrário. Só enriquece o relacionamento. Precisa ser humilde. Vai ter momento onde nós vamos estar aprendendo. Processo de aprendizado. Onde nós temos que ouvir. Onde nós temos que parar. Onde nós temos que ser guiado por uma voz que está nos conduzindo. Mas vai chegar um momento onde você já vai saber. Onde o apóstolo Paulo falou assim, ó, quando eu era menino, eu fazia coisa de menino. Mas agora eu não sou mais menino. Agora eu sou homem. Então eu começo a fazer coisas de homem. Ou seja, a mente aprende, evolui, cresce. Isso acontece nas nossas vidas. Mas esse aleijado, ele estava dependendo das pessoas. E tem hora que a gente vai depender. Mas isso não é para sempre. Não seja adepto do Bolsa Família. Você pode ir além. Vou falar de novo, talvez você não entendeu. Não seja adepto do Bolsa Família, você pode ir além. Não precisa ficar dependendo de uma esmola, aonde o dono do tesouro de tudo quer andar com você e te mostrar os caminhos aonde você vai alcançar, aonde você vai além. Não se conforme
com isso que você tem. Dê glória a Deus por aquilo que você tem. Mas saiba que Deus tem coisas maiores. Agora, eu só vou desfrutar das coisas maiores se eu avançar, porque se eu ficar parado, não vai acontecer nada. Aí, esse aleijado aqui, ele estava lá, cumprindo o seu papel, com a mão assim, talvez até de cabeça baixa, esperando esmola, né? De vez em quando levantava, pedia uma esmola, é igual você vai em Santo Amaro aí, eu não reparei se aqui no Capão já tem, mas você vai em Santo Amaro, tem uns pessoal lá que fica pedindo esmola. Fica lá com a mãozinha, me ajude, me ajude. De vez em quando eu encontro uns bêbados por aí pedindo para tomar pinga. Aí você vai encontrar pessoas que pedem. E ele estava lá pedindo. Mas esse dia foi diferente. Porque tinha 2 homens que eles estavam lá reunidos com a igreja no dia de Pentecoste, onde o Espírito Santo veio e desceu e tomou aqueles homens, e eles começaram a falar em outras línguas, e eles receberam poder para ser testemunha. Chegou esse dia. Aí eles entraram. Aí o que acontece no 3? Vendo Pedro e João iam entrar, vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhe esmola. O aleijado pediu. Aí no 4, Pedro e João, olhando bem para ele, então Pedro disse: olha para nós. O que eu quero chamar a atenção de vocês, para aquilo que o Espírito Santo falou bem forte ao meu coração. As pessoas necessitadas têm que olhar para a nossa vida. Porque foram nós que fomos cheios do Espírito Santo. Elas precisam olhar para nós. As pessoas têm que olhar, que estão necessitadas, olhar para as nossas vidas e enxergar Deus em nós. Cristo em nós, a esperança da glória. Eles não jogaram, eles não falaram assim, vamos lá conversar com o sacerdote, vamos ver se acontece alguma coisa. Vamos lá conversar com os levitas, vamos ver se acontece alguma coisa. Não, eles falaram assim, ei, olha para mim. Tem um louvor que é o contrário, né? Que a gente canta para Deus olhar para a gente. Mas Deus está em nós. Todo dia. Jesus prometeu. Pedro e João falou para aquele aleijado: olha para mim. Como será que já estava a vida daquele aleijado? Talvez ele não conseguia olhar para ninguém. Porque quando você está com uma necessidade, você não consegue manter a cabeça erguida. Porque as coisas e as situações vão nos encurvando. E não conseguimos olhar para a solução. Mas chega uma hora que um homem e uma mulher de Deus, ela fala assim: ei, olha para mim. Se aquele aleijado não tivesse olhado, nada tinha acontecido. Mas ele olhou. Aí o que acontece? No 5, o homem olhou para eles com atenção, esperando receber dele alguma coisa. Olha que coisa maravilhosa no 6. Disse Pedro: não tenho prata e não tenho ouro. Se parasse aqui, aí um homem já ia, deu ruim já. Acho que é ele que vai pedir para mim, deve ter visto um pouquinho aqui. Aquilo que eles queriam, que ele precisava para aquele momento, eles não tinham. Que era prata e que era ouro. Mas o enriquecedor da graça de Deus vem depois, porque ele não para, ele continua falando: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, aquilo que foi me dado, quando eu recebi o Espírito Santo de Deus, quando eu fui batizado com o Espírito Santo de Deus, quando eu aceitei a Jesus como meu Senhor e Salvador da minha vida, quando eu derramei a minha carne lá para ser morta no batismo das águas, e quando eu voltei e recebi o Espírito Santo de Deus, olha, é isso que eu tenho, em nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno, levanta. Sabe o que aconteceu? O homem levantou. O amor de Deus
Segurando pela mão direita, ajudou-o a levantar-se. Imediatamente os pés e os tornozelos ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Porque Deus quer derramar o Espírito Santo sobre as nossas vidas, para nós termos poder de liberar a palavra de Deus, e quando as pessoas forem libertas, elas possam louvar e bendizer o nome do Senhor. Não é para vir aqui e falar assim, não, é porque lá tem um homem de Deus que ora. Não, é para que as pessoas sejam salvas, sejam libertas. O poder do Espírito Santo é para isso, para ser testemunha. E a testemunha não é ela que faz. A testemunha, ela não faz, a testemunha ela viu e ela conta o que aconteceu. Por isso que nós somos testemunha. Porque a honra não é da testemunha. A honra é de quem fez. E quem fez? Jesus Cristo. É Ele. Toda a honra e toda a glória tem que ser dada a Ele. O que aconteceu com esse homem? E deu um salto e pôs-se de pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando, louvando a Deus. Então, se você não é batizado com o Espírito Santo ainda, eu te aconselho, busque. Porque esse poder é necessário para as nossas vidas. Nós não podemos se conformar, como diz o apóstolo Paulo em Romanos, se conformar com esse mundo, não. Nós temos que ser transformados pela renovação do nosso entendimento. E quando nós vamos ser transformados? Quando nós recebemos o Espírito Santo. Porque é Ele que vai nos conduzir, porque a palavra de Deus fala que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É Ele. Então nós temos que buscar. Eu te aconselho, se você ainda não é batizado, busque hoje, fale com Ele, fala, Espírito Santo, me batize, eu quero ser cheio. Não para ganhar dinheiro, não, mas para que vidas venham ser transformadas. Para que vidas venham ser libertas. Você pode colocar de pé? Quero chamar o Abner. Quero te convidar a fazer uma oração. Que você receba essa palavra. Que você possa guardar. E o que eu fiquei mais impressionado quando eu estava lendo o livro de Atos, é que a Bíblia fala que os apóstolos colocavam a mão sobre aqueles que acreditavam em Jesus, e eles eram cheios do Espírito Santo. Mas eu creio que não precisa ser assim. Eu não preciso ir até você e colocar a mão em você para você cheio. Não, se você pedir, Ele vai te encher. Se você falar assim, ó, Espírito Santo, eu reconheço que sozinho eu não consigo, eu preciso da tua ajuda, me dá poder. Tem até um louvor que fala, me dá poder de filho, porque está na hora de eu andar sobre as águas. Talvez você não andou sobre as águas, por quê? Porque você está confiando nos seus pés, mas quando você começar a confiar no Espírito Santo, que é aquele que te conduz, que é aquele que te guia, que é aquele que prepara o caminho para você andar, que é aquele que vai com você até no oceano, e ele vai mergulhando, e ele vai levando você. Se você acreditar que ele é... Porque ele foi enviado, não foi em vão. Jesus, ele falou, ó, eu estou indo ao Pai, mas eu vou enviar o outro Consolador que vai estar com você. Tem um poder que você pode utilizar, e muitas vezes você não utiliza, porque você não crê, mas Jesus falou, ó, Ele vai estar com você todos os dias, é o Espírito Santo de Deus, que habita em nós, que vai nos levar a matar, a crucificar a nossa carne, e viver assim como Gálatas fala, se nós vivemos no Espírito, que começamos também a andar no Espírito. Que o Espírito Santo possa nos levar a andar no Espírito. Que as palavras das nossas bocas venham ser palavras temperadas pelo Teu Espírito Santo. Que os desejos, os nossos projetos, os nossos sonhos venham ser direcionados pelo Espírito Santo, porque se não for por Ele, nós precisamos. Oh Espírito Santo, estamos aqui nessa manhã. Nós cremos no Teu mover, nós cremos na Tua presença. E eu quero lhe pedir, Espírito Santo, que essa minha irmã que creu, que ela seja batizada com o Espírito Santo agora.
que ela possa sentir a tua presença sobrenatural. E aqueles que já foram batizados, que eles possam ser renovados agora em nome de Jesus. Que o Senhor possa encher essa minha irmã, que o Senhor possa encher esse meu irmão. Pai amado, e a evidência, Senhor, que quando o Teu Espírito está agindo, quando o Teu Espírito está batizando, é o falar em línguas. Que essa minha irmã possa voltar a falar em línguas agora. Que esse meu irmão possa voltar a falar em línguas agora. Que ele possa ser cheio de Ti, Espírito Santo. Porque necessitamos da Tua presença. Porque o Senhor é amigo do noivo. O Senhor é aquele que está responsável pela igreja e nós somos a igreja. O Senhor é aquele que vem nos convencer quando nós estamos errados. E muitas vezes nós não damos atenção, nós não demos ouvido para a Tua voz. Nos arrependemos agora nessa manhã, porque queremos ser cheios de Ti. E sabemos que o Senhor é fundamental para as nossas vidas. Apesar de não ouvirmos falar todo dia a respeito da Tua presença, mas o Senhor é real. O Senhor estava sobre a vida de Jesus, por isso que Ele curava os enfermos, por isso que Ele expulsava os demônios, por isso que Ele andava sobre as águas, porque o Senhor estava com Ele. E que o Senhor possa estar conosco também, ó Pai. Porque precisamos da Tua presença, porque vai ser a Tua presença que vai nos dar poder para ser testemunha, para poder testemunhar que o Senhor é um Deus que sara, que o Senhor é um Deus que salva, que o Senhor é um Deus que liberta, que o Teu Filho foi derramado na cruz do Calvário para que os nossos pecados fossem perdoados, para que não viesse ter condenação, acusação sobre as nossas vidas, mas que nós possamos entrar no Santíssimo dos Santos, e nós podemos falar com o Senhor, e nós podemos dizer que o Senhor é o nosso Pai, porque se não for pelo Espírito Santo, nós não conseguimos entender isso, que um Deus tão grande, que um Deus que criou os céus e a terra, é o nosso Pai, que se importa comigo, que me amou de uma maneira tão sobrenatural, que entregou o Teu Filho na cruz do Calvário, para morrer na cruz pelo meu pecado. Oh, Espírito Santo, age.